Olá, boa noite. Vamos fazer hoje capítulo 11 do livro de Josué. Como a gente falou isso lá no início, que é um livro militar, digamos assim, né? É um livro em que a gente vê as guerras acontecendo, não é guerra no tipo que a gente tem hoje como guerra, né? A gente sabe que é guerra entre o bem e o mal, é Deus colocando o nome dele em Israel, é Deus entregando, né, a promessa que foi feita lá atrás. E isso tudo, obviamente, depois de tantas gerações, tantas pessoas e grupos e nações nascendo lá, nações nascendo aqui, obviamente que se faz a necessidade deles tomarem essas terras de forma, de forma que eles fazem, né, como guerra. Então, enfim, hoje a gente vai continuar com isso, que é Israel derrota os exércitos do norte. E vamos fazer nossa oração, pedir a Deus proteção para entrar na palavra dele. Então, Jesus, obrigada por esse momento. Primeiramente, eu gostaria de pedir ao Senhor que nos proteja, né, contra todos os males, todos os olhos malignos, todos os pensamentos lançados sobre nós, pessoas que se incomodam com a luz que guia aqueles que o Senhor chamou e todos os seus escolhidos, então que estejamos invisíveis aos olhos do mal, todos os ataques dele, espiritual, físico, mental, profissional, emocional, que o Senhor restaure a nossa vida de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, de acordo com aquilo que vem de ti. Então, que o Senhor olhe para a nossa vida profissional, que o Senhor eleve cada um de nós nos nossos lugares, nos nossos postos como profissionais. Aqueles que não têm emprego, que achem emprego, que eles consigam ouvir teu nome, da tua direção, que eles consigam entender para onde que o Espírito Santo está levando, que o Senhor possa clarear nossa mente, nossos ouvidos, limpar com os barulhos, com todo o barulho externo do mundo, que a gente possa estar atento e afinados com a tua voz, que a gente possa ouvir e seguir o teu caminho na nossa vida profissional, espiritual, emocional, mental, física. E a gente agradece por esse momento de estarmos aqui unidos, alimentando o nosso espírito. Nós sabemos, Senhor, que Cristo nos diz, a tua palavra nos diz, ah, que é necessário vivermos do espírito com aquilo que alimenta o espírito. E nós sabemos que é a sua palavra, é a única coisa que alimenta o nosso espírito, que nos dá ânimo. Tudo aquilo que a gente alimenta o Espírito Santo, Pai, a gente sabe que é aquilo que ele nos dá em troca. São os atributos que o Senhor nos deixou dele. Sabemos que seu espírito tem ânimo, seu espírito tem esperança, seu espírito traduz as nossas orações com barulhos que nosso coração espremido não consegue falar ou orar, ou como a gente consegue, seu Espírito Santo traduz para o Senhor Jesus. A gente agradece pelo espírito de convicção que o seu Espírito Santo nos dá também. Então, que a gente possa ser renovado nesse momento, que a gente possa receber da tua mão a nossa graça, que não é cobrada, a gente não consegue ganhar, a gente não consegue de nenhuma forma merecer, senão pela sua graça e misericórdia. A gente agradece por esse momento, que é um momento muito de privilégio. Não todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem como chegar a ti, Senhor, empurrando, forçando algo. Precisa vir do coração e da alma. Então, é nesse momento que a gente pede conexão contigo, que o Senhor nos escute, que o Senhor ouça o nosso coração e a genuidade do nosso coração nos nossos pedidos e desejos, Senhor. Que o Senhor nos corrija com amor, nos mostre tudo aquilo que está nos travando, para que o Senhor possa nos alavancar na nossa vida, em todas as áreas. Em nome de Jesus, eu entrego essa live a Ti, que o Senhor me use como canal, que o Senhor ponha as palavras corretas na minha boca, que o Senhor nos faça novamente invisíveis aos ataques malignos, que a Sua palavra continue sendo espalhada por nós, todos aqui, aplicando em nossa vida, e que possamos fazer a diferença, Senhor, onde quer que a gente vá. Eu consagro essa live a Ti nesse momento e peço a Sua bênção para a leitura da Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, então. Quando Jabim, rei de Azor, soube do que havia acontecido, enviou mensagens aos seguintes reis. Vocês sabem, a gente estava falando o que tinha acontecido, o quê? Deus parou o sol ontem, né? Ontem na nossa leitura, parou o sol ontem e eles ganharam. Eles estavam na guerra e aí ganharam a guerra. E aí, quando Jabim
rei de Azor, soube do que tinha acontecido, enviou mensagens aos seguintes reis: Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom, ao rei de Aksaf. Vocês estão vendo como que é o movimento maligno? Como que é o movimento do mal? Não tenham, não tenham o que eu estou dizendo de forma errada. Deus, isso é bíblico, ele transforma o mal feito no bem, porque não vem mal de Deus, nunca, absolutamente nunca vem mal de Deus, né? Não tem nem como, chega a ser uma heresia alguém pensar que Deus faz algo errado ou algo de mal, com maldade, ou coisa, né, que só vem, obviamente, do maligno. Mas Deus usa todas as coisas para o nosso bem, é por isso que é escrito na Bíblia, ele deixou na palavra dele que todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus, né? De todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, né? De acordo com o seu propósito. Então, todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam o Senhor. Não é só ocorrer no sentido material. Não é só ocorrer no sentido, é absolutamente em tudo. E quando ele fala as coisas ocorrem, é porque a nossa vida é isso, são ocorrências atrás de ocorrências. São coisas que acontecem, que ocorrem todos os dias, do momento que a gente abre os olhos de manhã, né? Ou o momento, ou a hora que você acordar, até a gente ir dormir. E enquanto a gente dorme também, porque enquanto a gente dorme, a vida continua e pessoas estão acordadas, e situações ocorrem, e ocorrências aparecem e acontecem. Então, todas as coisas, todas, para aquele que ama a Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, né? De acordo com o propósito dele, tudo que acontecer na sua vida vai ser para o seu bem. Então, a gente está vendo aqui um movimento do maligno, né? Imenso, porque o objetivo dele sempre foi parar os planos de Deus, sempre foi fazer com que a Bíblia fosse contestada, para que as pessoas não tivessem acesso à verdade e se afastassem de Deus, né? Que isso é o plano maior dele, afastar as pessoas de Deus, de chegarem até a verdade, de chegarem até a salvação. E a gente está vendo aqui que começou com um lá atrás, que ouviu falando que Israel era muito, né, que como é que fala? Era um povo abençoado, que eles venceram uma guerra, que eles saíram do Egito, que o Deus deles que fez isso, que o Deus dele fez aquilo. Aí falou para um, que falou para outro, que falou para outro, que falou para outro, que aí chegou, né, onde lemos ontem, antes de ontem, e aí foi passando, e aí esse povo que estava com medo, né, veio, se fez servo deles, e aí juntos, e aí tiveram essa guerra, e agora passou para outros. Aí já tá para Razor, o rei Ajobabe, né? Rei de Madom, e aí Sinrom e tudo mais. Então, você vê como é que é o movimento do mal, né? Porque ele vai mexendo com um, vai mexendo com o outro, vai mexendo com o outro, aí vai virando uma bola de neve até Deus parar, até Deus ir eliminando, como ele diz na palavra, todos os seus inimigos, um por um. Então, às vezes a gente pensa assim, a gente não tem inimigo, né? Não são as pessoas os nossos inimigos. É o maligno que usa as pessoas, é o diabo que usa situações, é uma chave que ele vira nas pessoas, que faz as pessoas atacarem outras, odiarem outras, fazerem mal para as outras. E o maligno tem um exército que só para isso, ele não faz absolutamente nada de bom e bem. E bonito, e feliz, e tudo que vem de nada do que você tem de pensamento bom vem do maligno. Nada, só de Deus. Então você está vendo aqui que por conta dessa guerra que teve, né? Eles venceram, obviamente, começou o rumor. Começaram a um falar para um, falar para um, falar para outro. E eles estavam aqui se juntando, né? A gente vai continuar a leitura, mas se juntando para atacar novamente quem? Israel, povo de Deus, porque não são as pessoas. Entenda sempre isso, que vai ser mais fácil de você amar o seu inimigo como Deus manda. Não são as pessoas, é o que está encostado nelas, é quem está perto delas, é o que está fazendo elas fazer. Porque todos nós somos usados por forças maiores, logo Deus, nós, glória a Jesus, né? Somos Deus, Espírito Santo e Cristo, a Santíssima Trindade. Nós somos usados para Deus como servos para espalhar a palavra de Deus. O diabo usa a mesma coisa, os anjos que ele tem, né? Anjo não é só coisa linda de Deus, todos foram criação de Deus, sim, mas caíram vários, a gente vai ler isso mais lá na frente, caíram vários junto com Lúcifer, né? Então ele tem os anjos deles que trabalham.
Ele não é onipresente como Deus, ele não está em todos os lugares, ele não consegue estar em todos os lugares, mas ele tem tantos exércitos e tanta coisa que ele faz isso. Então você está vendo que ele não consegue parar. Então entenda isso de uma vez por todas, que nós vivemos numa guerra espiritual. Quando pessoas têm inveja, ciúme, raiva, ódio, tentam fazer qualquer coisa contra você, ou sua vida, ou sua história, não são pessoas. É o maligno usando pessoas para atacar você. E independente da pessoa ser cristã ou não, isso vai acontecer na vida de alguém. A diferença, e que eu escrevi isso para uma pessoa hoje, inclusive, né, que está passando por algumas coisas, e eu expliquei isso para a pessoa também. Porque a diferença é que altos e baixos vai acontecer na vida do cristão e do não cristão, do crente e do não crente. A diferença é que nós temos ele para passar conosco pelos nossos altos e baixos. Temos ele que diz sim e não, que para o sol, como vimos ontem, que para o tempo se for necessário, que faz todas as coisas ocorrerem para o seu bem, para o meu bem, para o nosso bem. Então, a diferença entre a gente estar passando por altos e baixos na vida, muito alto ou muito baixo, ou médio, ou o que quer que seja, é que nós temos ele. Mas os problemas, as situações, as ocorrências vão acontecer independente, tanto para um lado muito bom, quanto para um lado às vezes nem tanto, mas é a fé e a palavra que diz: todas as coisas vão ocorrer para o seu bem. Então, é nessa força nele que a gente segura firme. É nessa fé nele que a gente segura firme, independente do nosso humor ou estado mental, né? Feliz ou não feliz, ou tanto faz. Então, a gente está vendo aqui que ele está começando a fazer esse movimento. E aí o rei, né, de Azor, que é Jabim, ouviu, soube que eles ganharam, soube do que tinha acontecido, soube que o sol parou, soube que foi um dia inteiro do sol na mesma posição, soube que Deus fez tudo aquilo. Ele chamou os outros reis, mandou mensagens, né, aos outros reis, Jobabe, rei de Madom, Sinhom, e ao rei de Agzaf, a todos os reis da região montanhosa ao norte, aos reis do Vale do Jordão, ao sul da Galileia, aos reis das colinas do oeste, aos reis de Nafote Dor, a oeste, aos reis de Canaã, a leste e a oeste, aos reis dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus da região montanhosa e dos heveus das cidades das encostas do Hermon, na região de Mispá. Olha só o que o feito de Deus causa no mal. Olha como ele fica incomodado. Olha como ele se sente, porque ele não quer que Apocalipse aconteça, que o Apocalipse é o fim dele, né? Então ele tenta parar isso em todo momento, isso desde sempre, porque Apocalipse foi professado por Deus lá em Gênesis com Adão e Eva, quando ele falou que ele iria pisar na... Quando Deus falou lá atrás, em Gênesis, que ele se arrependeria disso, né? Ele falou, não Deus, obviamente, aqui, o que que você fez? Então, a partir de agora, você vai arrastar e você vai... Tudo que Deus falou em Gênesis para Adão e Eva e a serpente, no caso ele, né? Desde então é o que ele tenta fazer, porque ele sabe que ele foi ali amaldiçoado e que ali iniciou a nossa luta espiritual, nossa batalha espiritual contra ele. Então, quando você vê Caim matando Abel, por exemplo, ali foi impulsionado pelo quê? Pela inveja, impulsionado pelo mal, querendo parar um que servia a Deus, parar um que tinha, né, tudo. Então, é tudo conectado com ele, tudo que é de ruim, tudo que é mal, tudo que é obscuro, tudo que é conectado com ele, usando situações, momentos, pessoas, para que as coisas de Deus, qualquer coisa de Deus, pare, seja interrompido. E não é tipo assim, mas por que que ele pararia a minha vida? Tipo, porque você tem um propósito para Deus. Você vai salvar alguém, você não, mas você vai ser usado para salvar alguém, para alguém ser salvo na palavra de Deus, no elevador da sua casa, do seu apartamento, ou na sua casa, ou em qualquer outro lugar de vida. Então, ele para os planos, ele não é você, não é o nosso olho, nosso cabelo, nossa pele, não somos nós. O caos que ele instaura, é porque ele quer parar os propósitos que cada um de nós, porque a guerra dele não é com a gente, é com Deus. A guerra dele não é com a gente, é com Deus. Ele odeia Jesus, ele tem medo do nome de Jesus. Então a gente precisa entender a nossa força como é que eu posso? Sobre ou é sob? Eu não sei, mas acho que é sob ou é sobre
os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas guerras e batalhas que lutamos todos os dias, seja psicológica, seja emocional, seja profissional, seja o que quer que seja, né? Física. Todos nós estamos numa guerra espiritual e aquele que se junta com aquele que já venceu, né? É aquele que entende que é a paciência e a fé que nos leva à vitória, sempre. Então, olha o que que ele fez aqui, incomodado porque Deus ganhou a guerra, porque viu que o povo de Deus abençoado venceu, fez o sol parar, e poder que ele não tem, porque ele não tem poder com tempo, essas coisas ele não tem, né? Tudo depende de Deus, nuvem, sol, chuva, vento, isso tudo o diabo não tem, nunca terá acesso. Os reis se uniram e acamparam ao redor das águas, perto de Merom, para guerrearem contra Israel. Então o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles. De novo, Deus aqui sendo esse Deus que nos ajuda, que nos põe para cima, que nos dá ânimo, né, que nos encoraja. Amanhã a esta hora entregarei todos mortos a Israel. Vocês deverão cortar os tendões de seus cavalos e queimar seus cavalos de guerra. Josué e todo o exército, seus, não seus deles, né? Seus dos inimigos. Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa. E o Senhor deu a vitória, obviamente, né, a Israel sobre os seus inimigos. Os israelitas os perseguiram até a grande Sidom, até Misrefote, Maim e até o vale de Mispá, a leste, e não sobrou nenhum guerreiro inimigo com vida. Então Josué cortou os tendões, e aqui a gente aprende sobre a paciência e a fé, né? E a persistência na nossa fé nos momentos, porque imagina o nervosismo deles. A gente vai, vamos pegar todo mundo, já sabem que ganharam, tá tudo certo, mas eles não sabem as coisas que eles vão passar até chegar ao fato dele ganhar. Eles não sabem quantas. Deus não falou, olha, um vai correr atrás de você, o outro não vai correr. Não, Deus falou, é seu, vão ganhar, vocês vão cortar os tendões dos cavalos dele, porque acabou, eles vão ser todos eliminados, não tem problema. Mas imagina você sair para guerrear, né? Você não sabe especificamente qual é o plano que vai, o passo a passo, a passo que Deus tem. Não sabe se no meio do caminho você vai ficar tão nervoso ali que vai dar dor de barriga, você não vai conseguir andar e seguir para. Então, assim, a paciência e a fé é o que nos linka até o destino, é o que nos linka até o propósito, é o que nos linka até a vitória, sempre. Então Josué cortou os tendões dos cavalos e queimou todos os carros de guerra, conforme o Senhor havia ordenado. Depois Josué voltou, tomou Azor e matou seu rei. Em outros tempos, Azor havia sido a capital de todos esses reinos. Os israelitas mataram e destruíram completamente todos que viviam na cidade, sem deixar sobreviventes. Ninguém foi poupado. Por fim, Josué queimou a cidade. Josué matou todos os outros reis e seus povos e os destruiu completamente, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas tomaram todos os despojos e os animais das cidades destruídas, mas mataram todos os seus habitantes sem deixar sobreviventes. Conforme o Senhor havia ordenado a seu servo Moisés, também Moisés ordenou a Josué e ele obedeceu fielmente a todas as ordens que o Senhor havia dado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a região ao redor da cidade de Gósen, as colinas do oeste, o vale do Jordão, os montes de Israel e as colinas próximas. O território israelita se estendia, agora desde o monte Alaque, que sobe em direção a Seir, até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Ponto. Josué capturou e matou todos os reis desses territórios, depois de guerrear contra eles por muito tempo. Então, veja, muito tempo. Ninguém na região fez tratados de paz com os israelitas, exceto os heveus de Gibeon. Todos os outros foram derrotados na guerra.
inclusive heveus. E ontem eu falei gebeonitas, eu não sei porque em inglês eu não falo heveus, não falei heveus. Todos os outros foram derrotados na guerra, pois o Senhor lhes endureceu o coração para que lutassem contra Israel. Então você vê que Deus, ele usa todas as artimanhas de inveja, de todas as coisas para um propósito. O propósito foi sempre que Israel tivesse o coração linkado com ele, não endurecido, né? E quando Deus endurece o coração, a gente precisa entender que Deus não usa ninguém como fantoche, ok? Isso está inclinado na personalidade da pessoa. Igual, por exemplo, Judas, que traiu Cristo. Já estava escrito que ele iria fazer isso, já sabia que era, mas por quê? Porque o coração dele já era daquela forma. E aí Deus endurece o coração da forma que ele não se abre. Mas Deus não muda o coração de ninguém. Você não vê Deus dizendo, Deus mudou o coração daquele que era bom para ruim para que ele traísse Jesus. Deus mudou o coração do faraó, que era super amoroso, super carinhoso com o povo de Israel, e aí endureceu o coração para que eles pudessem, para que ele pudesse exercer as pragas e fazer. Deus nunca faz isso. Nunca fez isso. Então, quando ele endurece um coração que já é inclinado para aquilo, né? A gente sabe que Judas, por exemplo, Judas era muito ganancioso. Judas era ganancioso de tal ponto que a gente vê. Todas as coisas, a gente, né, vai chegar no Novo Testamento. Então, aquelas moedas que ele vendeu Cristo, né? Vendeu para onde estava Cristo, de fato, ele foi inclinado a fazer aquilo, óbvio que Deus já tinha escolhido ele, mas porque já sabia que era essa pessoa. E a gente se molda, mas tá, e Deus não fez todo mundo? Deus não, sim, como criaturas, mas a gente se desenvolve na nossa fé, a gente se desenvolve com a nossa educação, com os nossos princípios. Nós temos escolhas que nós fazemos e consequências delas, obviamente, né? Então, isso não tem nada a ver com relacionamento puro como é que eu digo? E livre que Deus nos dá. Deus fala que nós somos libertos, né? Do pecado, nós somos por Cristo, nós somos libertos de todas as coisas que nós somos escravos. Então, significa que somos escravos até termos Jesus. Se não temos Jesus, todos os corações vão estar sempre inclinados para o mal. E isso é bíblico. Todos os corações humanos são inclinados para o mal. Isso a gente vai ver lá, a gente viu lá atrás, né? Quando, por exemplo, o dilúvio aconteceu. Deus escreveu que Deus tinha se arrependido da criação da humanidade, né? Porque todos os corações humanos eram inclinados ao mal. Então não adianta achar que, porque Judas foi escolhido, mas coitado, ou então, tipo, Deus endureceu o coração de. O coração sem Cristo já é inclinado, de todos nós. Quando a gente encontra Jesus, nós temos a transformação real. Nós nascemos de novo, somos novas criaturas, e é por isso que existe toda a nossa transformação do ser humano, né? Então, é necessário a gente entender, quando a gente lê uma coisa, Deus endureceu o coração, parece, Deus está usando todo mundo como fantoche, e aí ele faz tudo isso. Não, ok? Ele usa para o bem, porque isso é o que ele faz, né? E que é bíblico isso. Por isso, foram completamente destruídos sem misericórdia, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Nesse período, Josué destruiu todos os descendentes de Anak, da região montanhosa de Hebron, Debir, Anabe, e de toda a região montanhosa de Judá e Israel. Matou todos eles e destruiu completamente suas cidades. Não sobreviveu nenhum descendente de Enaque em todo o território dos israelitas, embora restassem alguns em Gaza, Gate e Asdod. Assim, Josué assumiu o controle de toda a terra, conforme o Senhor havia instruído Moisés. Josué a entregou ao povo de Israel como herança e a repartiu entre as tribos. E por fim, a terra descansou da guerra, que a terra é de Deus, né? Temos o ano, né, o sétimo ano, por exemplo, o ano de jubileu, que é quando Deus devolve, né, a terra que está emprestada, né, ou a terra o pasto que trabalha por todo esse tempo, né, o sete. Para a gente, 7 anos é muita coisa. Deus não vê tempo dessa forma, né? Ele tem 7 dias na semana, nós temos enfim, nós temos os 7 dias na semana, mas Deus manda a gente, né, a gente não, os israelitas especificamente, descansarem no sexto, no sétimo, né? Eles trabalham por 6, trabalham no sétimo, e Deus
como eu sempre falo aqui, Deus não é previsível. Ele é imprevisível, ele é um Deus bem previsível, ele trabalha certinho sempre. Então, Deus tem um modo operante dele, como a gente sempre fala aqui, e no sétimo, a terra descansa, como eles tinham que descansar, como Deus descansou, como é assim que Deus funciona, ele não é imprevisível. Então, a terra descansou da guerra. Quando você fala, mas a terra tem que descansar? Tem. Não, aqui não é o ano jubileu, nada disso, mas Deus, ele mostra que é necessário descansar, né? Isso a gente precisa, obviamente, aprender com ele, porque às vezes é difícil a gente descansar. Inclusive, o descansar não é só o físico, é o descansar nele. Porque o sétimo dia não é para a pessoa descansar, porque cansei do trabalho, eu vou descansar. Não, é para descansar para adorar a Ele, para focar nele, para as ofertas dele, para tudo em relação a Deus. E tem pessoas que pensam ou que falam, mas Deus é muito egocêntrico. Eu já ouvi isso, já li isso. Egocêntrico, Deus só pensa nele, Deus não sei o quê. Aí, né, vem a pergunta, assim, quem mais a gente tem que agradecer? Quem mais a gente tem que adorar? Quem mais a gente tem que. Se eu olho para o céu, é Ele. Se eu olho para o meu corpo, é Ele. Se eu olho para a árvore nascendo, é Ele. Se eu olho para. É Ele. Então, para quem mais é que eu tenho que dar adoração e tudo isso, né? Enfim. É isso. Então, inclusive com atenção. Atenção é coisa que ele não divide com ninguém. Glória, ele não divide com ninguém, né? Direto e reto no Instagram, ou eu recebo, ou eu vejo glória sendo dada a outras pessoas e não sei o que, né? Tem religiões que fazem isso bastante. Então, é interessante entender que nada do que você está vendo foi criado por outra pessoa, senão Deus. Então, é para Ele mesmo, tudo Ele sempre. E, obviamente, que a extensão dele é Cristo, né? Porque Ele é Deus em Filho. Cristo é Filho de Deus, com o Espírito de Deus. E o Espírito Santo, obviamente, que é o Espírito de Jesus, que se foi e deixou para nós, logo, Santíssima Trindade, logo, Deus, obviamente. Enfim, terminamos a nossa live. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, para honra e glória do Senhor Jesus. Mentira, segunda-feira, porque hoje é sexta, acabei de lembrar. Então a gente volta na segunda-feira com o capítulo 12. E lembrando, peraí, rapidinho, lembrando que, gente, que comercial é esse? Que doideira. É, lembrando que são 24, né? Então falta pouquinho para a gente finalizar. Quer dizer, quase. Mas é isso. Então, até amanhã, se Deus quiser. Até segunda-feira, se Deus quiser, que tenha um fim de semana abençoado. E é isso. Beijo.